Fala pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? E vamos aí então dar continuidade a mais uma aula, né? A mais um ponto, né? De aprendizagem aí para vocês. E nesse vídeo, nessa aula, nós vamos tratar dos comandos de repetição. Tá? O que é um comando de repetição? Para que ele serve? Quando eu devo usar esse comando de repetição? Né? Bem, o comando de repetição ele é utilizado sempre que uma parte do código se repete várias vezes na sequência. Tá? Então, sempre que vocês estiverem escrevendo um código e vocês notarem que vocês vão ter que repetir a mesma coisa por várias vezes, vocês colocam esse código que está se repetindo por várias vezes dentro de um comando de repetição, dentro de um loop. Tá? Ele vai ficar se repetindo uma certa quantidade de vezes. E você vai gerenciando essa quantidade de vezes. Ou seja, você vai definir uma condição para que o sistema saia dessa repetição. Tá? Digamos que, um exemplo bem simples, só para vocês se situarem. Digamos que você tenha que implementar um programa que ele vai receber 10 valores e vai dar a soma desses valores. Então, o que você teria que fazer? Ficar pedindo para o usuário informar o valor 1, 2, 3, 4 e ir somando esses valores. Ao invés de você escrever um código enorme, né, com vários printfs, com vários scanf, você pode colocar essa parte do código que vai se repetir durante 10 vezes dentro de um comando de repetição, dentro de um laço. Tá? O seu código ele vai ficar mais simples, ele vai ficar mais organizado. Caso você precise dar manutenção nesse código, você vai ter que mexer somente numa parte e não numa repetição de partes. Então, isso vai ficar mais simples e vai ser mais rápido para você desenvolver e até mais rápido para você executar essa parte do código, certo? Bom, dentre os comandos de repetição, os comandos de laço, existem 3 que a gente utiliza e utiliza muito. Tá? Dentre esses 3, né, a gente vai se destacar aí, por exemplo, o for, o while e o do while. Tá? Cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de você escrever a condição, tá? Mas todos eles vão, né, colocar o código que tiver dentro deles se repetindo enquanto a condição for verdadeira. Lembram do comando de decisão. Enquanto a condição for verdadeira, ele entra no else. A hora que a condição for falsa, quando a condição for verdadeira, ele vai entrar na primeira parte. Quando a condição for falsa, ele vai entrar no else. No caso aqui do comando de repetição, quando a condição for falsa, ele vai sair da repetição. Ou seja, ele vai finalizar a repetição e dar continuidade na execução do programa. Tá? Uma coisa, né, um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado com os comandos de repetição é o seguinte: a gente sempre tem que tomar cuidado com a condição de saída. Por quê? Se ele em nenhum momento atender a condição de saída, tá, ele vai ficar executando essa repetição eternamente. Tá? Ele vai ficar num loop infinito. Tá? Isso é um erro grave, é um erro perigoso, porque o sistema entra em loop, ele fica repetindo a mesma coisa ali infinitamente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Observar muito também, né, a condição para ele sair da repetição. Tá? Então, como eu disse, nós temos 3 comandos de repetição: o for, o while e o do while. Eu vou mostrar aqui para vocês as características desses comandos, tá? E como vocês fazem para utilizar cada um deles. O que vai diferenciar deles? A forma com que ele vai tratar a condição de saída, certo? E, no caso, uma diferença do while para o do while, né, que eu vou comentar depois, o while ele sempre vai verificar a condição antes de fazer qualquer execução.
O do while, você pode ver que a condição, né, ela está no final. Então, sempre ele vai executar uma vez o que tiver dentro, né, para ser executado em loop, e depois ele vai verificar a condição. Mas depois a gente vai fazer um exemplo aqui com o while e com o do while. Tá? Ambos funcionam na mesma sintaxe, você sempre tem que definir uma condição, né? Mas a forma com que eles executam é um pouco diferente. Então depois a gente vai focar mais nessa questão do while e do while. Mas agora nós vamos falar um pouquinho do comando for. Tá? Então, sempre que nós formos utilizar o for, nós temos aqui a condição, certo? A condição, ele vai sempre ter uma condição inicial e vai ter, né, que é, por exemplo, aqui, ó, o x igual a 1, ou seja, ele sempre vai iniciar igual a 1, e vai ter a condição que vai ser a condição de saída, certo? E também ele já automaticamente incrementa, cada vez que ele executa o código, né, de repetição, ele vai incrementando um valor na variável que você definiu, no caso aqui a variável x. Lembram lá atrás que eu disse para vocês, lá no começo do semestre, que toda vez que a gente quisesse incrementar uma 1, né, numa variável, a gente utilizaria o mais, certo? Então, por isso que a gente está utilizando aqui, ó, o x++, certo? Então, o que o comando for está fazendo? Eu criei uma variável dentro dele mesmo, eu posso fazer isso, né? Ou a gente pode utilizar uma variável criada externamente, tanto faz. Eu vou mostrar para vocês as duas condições. Então, nós temos aqui, ó, uma variável inteira do tipo